No mundo das aves, existem espécies conhecidas por sua inteligência, outras por sua beleza e algumas por sua esperteza. Esse é o caso do chupim, Molotrus bonariensis, um pássaro pequeno, discreto, mas com um comportamento que desafia a lógica da natureza. Você já ouviu falar de uma ave que põe seus ovos no ninho de outras para que elas criem seus filhotes? Pois é exatamente isso que o chupim faz. Mas por que ele faz isso? Como outras aves caem nesse golpe? E quais as consequências desse comportamento para os pássaros que são enganados? Fique até o final para descobrir todas as curiosidades sobre essa espécie surpreendente. O chupim pode até passar despercebido para olhos desatentos, mas um olhar mais atento revela detalhes interessantes. Os machos têm uma plumagem negra com um brilho azul metálico, enquanto as fêmeas são menores e de cor marrom, o que as ajuda a se camuflar no ambiente. São aves de médio porte, medindo cerca de 18 a 22 centímetros e com um bico curto robusto, ideal para sua alimentação variada. Encontrado em boa parte da América do Sul, o chupim se adapta facilmente a diversos ambientes, desde campos abertos até áreas urbanas. Ele costuma viver em bandos, muitas vezes seguindo rebanhos de gado, daí o seu nome em inglês, Shinny Cowbird, vaqueiro brilhante. Mas, sem dúvida, o que mais chama a atenção nessa ave não é onde ela vive ou o que come, mas como ela cria seus filhotes, ou melhor, como deixa que outros os criem. O parasitismo de ninhos, o golpe do chupim. Diferente da maioria das aves, o chupim não constrói seu próprio ninho e não cuida dos seus filhotes. Em vez disso, ele adota uma estratégia impressionante chamada parasitismo de ninho. Funciona assim: a fêmea do chupim observa atentamente outras aves construindo seus ninhos. Quando encontra um ninho adequado, geralmente de pássaros menores como o tico-tico, ela espera um momento oportuno para agir. Com rapidez e precisão, ela deposita um ovo no ninho do pássaro anfitrião. Em alguns casos, pode até remover um dos ovos originais para evitar que a dona do ninho desconfie da fraude. O mais impressionante: o filhote de chupim nasce antes dos outros filhotes e cresce rapidamente, muitas vezes se tornando o único sobrevivente do ninho. Isso acontece porque ele se alimenta mais que os outros, e às vezes, até empurra os filhotes legítimos para fora do ninho. O resultado: o casal adotivo acaba dedicando toda a sua energia para criar um filhote que nem sequer é da sua espécie. Mas como outras aves caem nessa armadilha? O segredo está na biologia. Os ovos do chupim imitam o formato e a coloração dos ovos das aves vítimas, dificultando a identificação do intruso. Algumas espécies, no entanto, desenvolveram a capacidade de reconhecer e expulsar os ovos estranhos, mas muitas ainda caem no truque. Pode parecer uma estratégia injusta, mas o parasitismo de ninho é um comportamento evolutivo altamente eficiente. Ao invés de gastar tempo construindo ninhos e cuidando da cria, as fêmeas do chupim podem colocar até 40 ovos por temporada, espalhando-os por diferentes ninhos. Isso aumenta significativamente a chance de sobrevivência da espécie. Por outro lado, esse comportamento pode afetar negativamente populações de aves menores, que veem sua prole ser substituída pelos filhotes do chupim. Algumas espécies, como o tico-tico, já começaram a reconhecer e rejeitar os ovos estranhos, o que pode levar a uma verdadeira corrida evolutiva entre o chupim e suas vítimas. O chupim pode ser pequeno e discreto, mas sua estratégia de sobrevivência é uma verdadeira obra-prima da evolução. Esse pássaro oportunista não apenas deposita seus ovos nos ninhos de outras espécies, mas faz isso com uma precisão impressionante. Já foram registradas mais de 200 espécies de aves que podem ser vítimas do parasitismo do chupim, e cada vez que ele coloca um ovo em um ninho alheio, ele aumenta suas chances de perpetuar sua linhagem sem precisar se preocupar com a criação dos filhotes. Mas como ele escolhe o ninho ideal? As fêmeas do chupim passam horas observando atentamente as aves hospedeiras, analisando seus comportamentos e esperando o momento certo para agir. Algumas fêmeas até testam ninhos diferentes antes de decidir onde vão depositar seus ovos, garantindo que a espécie escolhida tenha boas chances de criar seus filhotes sem rejeitá-los. E mais, os chupins costumam agir em bando, o que significa que vários indivíduos podem colocar ovos no mesmo ninho, sobrecarregando ainda mais os pais adotivos. Outra curiosidade fascinante é que os ovos do chupim têm um tempo de incubação mais curto do que os ovos da maioria das espécies que ele parasita.
Isso significa que o filhote de chupim geralmente nasce antes dos outros filhotes do ninho, dando a ele uma vantagem competitiva. Ele cresce rapidamente, pede comida de forma insistente, sem que os pais adotivos percebam, monopoliza toda a atenção e os recursos do ninho. Em muitos casos, os filhotes legítimos acabam morrendo de inanição ou sendo sufocados pelo tamanho avantajado do chupim. E o que acontece se o dono do ninho percebe o truque? Algumas espécies de aves já desenvolveram mecanismos de defesa contra o parasitismo do chupim. Algumas simplesmente abandonam o ninho assim que percebem um ovo estranho, enquanto outras aprenderam a reconhecer e remover ovos que não pertencem à sua espécie. Mas o chupim também evoluiu para contornar esse problema. Em algumas situações, se uma ave rejeita os ovos do chupim, os adultos podem retaliar destruindo o ninho inteiro, uma espécie de vingança para desencorajar esse comportamento em futuras tentativas. Por fim, apesar da fama de vilão, o chupim tem um papel ecológico importante. Ele se alimenta de insetos e sementes, ajudando a controlar pragas em lavouras e pastagens. Além disso, seu comportamento de parasitismo de ninho gera um constante processo de seleção natural, levando algumas espécies a desenvolverem defesas mais sofisticadas contra o golpe. No fim das contas, ele não é um trapaceiro aleatório da natureza, mas um exemplo fascinante de adaptação e sobrevivência. Se o chupim é um mestre na arte do parasitismo de ninho na América do Sul, o cuco, Cuculus canorus, é seu equivalente no Velho Mundo. Essa ave, encontrada na Europa, Ásia e parte da África, possui uma estratégia muito parecida com a do chupim, mas com algumas diferenças marcantes que tornam seu comportamento ainda mais surpreendente. O cuco é uma ave de médio porte, com uma plumagem que lembra um pequeno falcão, o que pode assustar outras aves menores e facilitar sua abordagem furtiva. Ele prefere habitar áreas de florestas abertas, campos e até jardins, desde que haja uma abundância de aves hospedeiras para parasitar. Assim como o chupim, a fêmea do cuco não constrói ninhos. Em vez disso, ela dedica seu tempo a observar potenciais vítimas e esperar o momento perfeito para pôr seus ovos. Mas aqui entra uma grande diferença entre o cuco e o chupim. O filhote de cuco tem um comportamento ainda mais radical do que o do chupim. Logo após o nascimento, o filhote de cuco apresenta um instinto quase cruel. Ele começa a se contorcer e a usar suas costas para empurrar os outros ovos ou filhotes do ninho para fora. Isso garante que ele receba 100% da atenção dos pais adotivos, eliminando completamente a concorrência. Esse comportamento é automático, uma programação genética que garante sua sobrevivência. Outra diferença interessante entre o cuco e o chupim está na estratégia de camuflagem dos ovos. Enquanto o chupim coloca ovos que se parecem vagamente com os das aves que ele parasita, o cuco levou essa tática a outro nível. Cada fêmea de cuco é especializada em um tipo específico de hospedeiro e coloca ovos que imitam quase perfeitamente a cor e o tamanho dos ovos dessa espécie. Isso faz com que muitos pássaros adotivos não percebam o golpe e continuem incubando os ovos do cuco sem desconfiar de nada. Além disso, os cucos costumam ter uma rede de espionagem que os ajuda a garantir o sucesso do parasitismo. Algumas fêmeas acompanham os ninhos por dias, esperando o momento exato em que a ave hospedeira sai para buscar alimento. Em uma ação rápida, que dura menos de 10 segundos, a fêmea do cuco remove um ovo original e coloca o seu no lugar, garantindo que sua presença passe despercebida. Porém, assim como acontece com o chupim, algumas aves já aprenderam a se defender contra o truque do cuco. Algumas espécies começaram a desenvolver padrões de ovos mais distintos, dificultando a imitação por parte do cuco. Outras passaram a abandonar ninhos suspeitos ou atacar fêmeas de cuco quando percebem que estão sendo vigiadas. Essa corrida evolutiva entre o cuco e suas vítimas é um exemplo fascinante de como a natureza está sempre em constante mudança e adaptação. Apesar de viverem em continentes diferentes, o chupim e o cuco compartilham a mesma estratégia de vida, deixar que outras aves criem seus filhotes. No entanto, suas táticas têm diferenças marcantes. Enquanto o chupim aposta na quantidade, espalhando dezenas de ovos em diferentes ninhos e deixando seus filhotes competirem com os legítimos donos, o cuco investe na precisão,
colocando seus ovos em um ninho cuidadosamente escolhido e garantindo que seu filhote seja o único a sobreviver. Essas estratégias podem parecer cruéis à primeira vista, mas fazem parte do incrível equilíbrio da natureza. O parasitismo de ninho existe há milhões de anos, moldando o comportamento de muitas espécies e forçando uma constante evolução entre predadores e vítimas. No fim, tanto o cupim quanto o cuco são exemplos vivos de como a sobrevivência na natureza exige inteligência, adaptação, acima de tudo, um pouco de esperteza. Se você achou esse comportamento fascinante, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Tem mais curiosidades incríveis te esperando. Até a próxima!